Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Tenho falado a minha garota, meu bem. Difícil é saber o que acontecerá. Mas eu agradeço ao tempo, o inimigo eu já conheço. Sei seu nome, sei seu rosto, residência, endereço. A voz resiste, a fala insiste, você me ouvirá. A voz resiste, a fala insiste, quem viver verá. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo. Também pelo Facebook/99 Universitária. Participe do nosso programa pelo telefone 3879 5549. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão. E não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa. Rouba-nos a luz. E conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Esse trecho do poema No Caminho com Mayakovsky, de autoria de Eduardo Alves da Costa, serve como pano de fundo para os dados a seguir. Os casos de violência contra jornalistas no Brasil cresceram 17% em 2016, na comparação com o ano anterior. Foram registradas 161 ocorrências em que 222 profissionais de todo o país foram submetidos a agressões físicas ou verbais, ameaças, intimidações, cerceamento por meio de ações judiciais, impedimentos ao exercício profissional e à atividade sindical, prisão, censura, atentados e assassinatos. As informações constam do relatório de violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil 2016, apresentado pela Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, no início deste ano. Ainda segundo o mesmo relatório, 2 jornalistas foram assassinados no Brasil ano passado. João Mirando do Carmo, morto com 7 tiros, por denunciar em seu blog problemas em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. E Maurício Campo Reis, do jornal O Grito, que foi assassinado em uma emboscada na cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais. Entre as ocorrências registradas no relatório, a agressão física foi a forma mais frequente de violência contra profissionais da imprensa, com 36% dos casos. Agressões verbais, ameaças e cerceamento da liberdade de expressão por meios judiciais aparecem em seguida, com respectivamente 16%, 15% e 11% dos casos. Hoje, no programa, vamos debater: querem calar a nossa voz?
Para falar sobre censura e liberdade de expressão, contamos com a presença no estúdio dos convidados Eduardo Amorim, jornalista e membro da Comissão de Ética do Sindicato de Jornalistas de Pernambuco, o SINJOP. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Manina. Bom dia, amigos ouvintes. E também conversamos com a professora da UFPE e membro da diretoria da ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Fabiana Moraes. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, bom dia a todo mundo. Também contamos com a presença de Sérgio Miguel, jornalista do Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Para começar, a gente gostaria de analisar como a grande imprensa noticiou a greve geral da última sexta-feira, 28 de abril, que levou milhares de pessoas para as ruas. E no Recife não foi diferente. Sérgio, como foi a cobertura nacional e local sobre esse assunto? Eu acho que tem uma frase que resume bem isso. Na sexta-feira, o bom jornalismo aderiu à greve geral, não compareceu para trabalhar. E essa frase, ela não é de nenhum meme das redes sociais ou de nenhum ativista ou de alguém que participou das mobilizações. Ela é de Paula Cesarino Costa, que é um Bundesmann da Folha de São Paulo. E essa frase analisando a cobertura do próprio jornal. Então, acho que essa frase resume de maneira precisa o que foi. E tem um outro texto também, que nesse caso foi a própria Marco Zero que publicou um texto de Lécio Portela, que não é o trânsito estúpido. Porque se você for analisar, a cobertura se restringe aos transtornos, principalmente no trânsito. Você pega a cobertura das principais emissoras no início da manhã, é só as pessoas não conseguindo chegar, ou seja, se resume... Colocaram como foco o transtorno que estava tendo a população para chegar até o seu local de trabalho. Que é uma prática, uma maneira de fazer cobertura da maioria dos movimentos, que quando acontece alguma mobilização, geralmente é nesse sentido. E eu fez aqui um rápido, uma coisa de algumas manchetes. Aí você vê, pelo mundo, as manchetes. New York Times, jornal talvez de maior prestígio no mundo. Greve contra o governo escandaloso de Michel Temer. Lá no Le Monde da França. Greve histórica. A BBC, primeira greve geral em 2 décadas. Aí você vai para o Brasil. O Globo. Temer lamenta bloqueios e reafirma que fará as reformas. Você vai para o Estadão, para o Estado de São Paulo. Manifestação contra as reformas afeta as grandes cidades e termina em violência. Aí você vai para a Folha de São Paulo. Greve atinge transportes e escolas em dias de confronto. Ou seja, aí você não precisa nem muita análise, é só você comparar as duas coisas. Tem um artigo no blog do Intervoz da Carta Capital, que o título saiu assim, é uma avaliação de toda a cobertura televisiva e também de alguma parte da internet, e saiu assim, Temer mandou, a imprensa calou. Eu acho que resume um pouco o que é que a gente viveu nessa cobertura, né? E assim, agora até um parênteses assim, que é até importante. Os jornais aqui de Pernambuco até, eu acho que fugiu um pouquinho e foi. Já um registro, a capa da Folha de Pernambuco, que tem a imagem da Conda Boa Vista vazia e a Conda Boa Vista cheia de manhã, no início da manhã e à tarde. Eu acho que talvez tenha sido uma das melhores capas, se não foi a melhor do Brasil, dessa cobertura. E a manchete, o país parou. Até um registro que é importante ser feito. A gente, às vezes, aqui no Fora da Curva, a gente está sempre fazendo críticas à cobertura dos jornais daqui. Nesse caso específico, foi melhor do que o resto do país. E uma coisa também importante, relatos que a gente que é jornalista, que trabalhou nas redações e conhece muita gente, e nas próprias redes sociais circulou muito disso, de que houve certa pressão nos jornais, nas redações, para que a cobertura fosse, de certa forma, escondida. E começa, que é uma coisa que também é comum, são palavras que começam a ser proibidas e serem trocadas por outras. E se você for analisar a cobertura, praticamente nos grandes não se fala em greve geral. A greve geral é substituído, na maioria das vezes, por protesto de sindicalistas. Ou seja, tentando restringir a uma coisa de um pequeno grupo. Querendo negar o fato, da greve geral. Eu acompanhei para esse artigo do Intervozes a cobertura da Record.
na sexta-feira. E, curiosamente, a palavra greve geral praticamente não aparece. Quando aparece, é usada por um grupo que eles identificam antes como um grupo de black blocs, quer dizer, como um grupo de gente violenta. Quer dizer, mesmo quando é usada, tem toda uma conotação já negativa em torno daquilo que acaba tornando o termo nulo ou até negativo, né? Fabiana. O que eu acho muito significativo, né, que embora a gente fale tanto, né, que os grandes meios, eles estão fissurados, corroídos, e que você tem as redes sociais como um ambiente plural, onde a gente consegue dar conta, né, do que não é dito nos grandes meios. O que a gente viu foi justamente o contrário agora, porque acho que a gente não tem a quantidade de imagens do Brasil a respeito da sexta-feira, dia da greve, que a gente deveria ter. Essas imagens não circularam. A gente, assim, apesar, né, de a gente ter fortemente coberturas de vários meios, né, nas redes sociais, mas parece que não vai pro não para a grande mídia. Não. E assim, isso tem isso é muito percebido quando você pensa, né? Acho que a única imagem que eu vi de Recife é aquela imagem da Conda Boa Vista e depois a da Folha, que eu vi reiteradamente. Mas do Brasil, assim, se repetindo, como a gente viu em outro momento, a gente não consegue ver. Ao mesmo tempo, às vezes, um momento que foi de confusão se torna um grande momento. Teve uma pequena confusão com um ciclista, acho que na Avenida Recife, de manhã, e essa cena se repetiu na programação televisiva, que eu estava acompanhando isso. Assim, pega um momento que talvez não vá passar. O que é a síntese daquele protesto contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária, para gastar aquele tempo e esvaziar. E isso não é por acaso, sabe? Uma análise quando a gente vai analisar a cobertura da mídia, você vê que houve uma articulação. As palavras, a maneira, o foco. Não é um veículo que está fazendo aqueles relatos. Houve uma articulação. E isso não é por acaso, porque a disputa que se está tendo é no plano simbólico. As palavras que são escolhidas, o que você vai dizer, a imagem que você vai fazer, se é uma foto aberta, mostrando a multidão, uma foto fechada, pequena. Se você escolhe a foto de um ato de violência, isso tudo é essa disputa que está tendo no plano simbólico e que me parece, isso é uma análise que eu tenho lido em vários locais, essas mobilizações do dia 28, parece que é um ponto de inflexão, um ponto de virada de quando o lado da mobilização de quem são contra as reformas começou a ter um certo, a ganhar o discurso, ganhar a narrativa. Então, essa preocupação da grande mídia com as palavras, com as imagens, é dentro dessa batalha do plano simbólico. Sim, olha só. Desculpa. Pode complementar, Fabiana, que tem uma pergunta já de um ouvinte aqui para vocês, hein? E colado a isso, a impopularidade do presidente, né? Então, assim, essas escolhas não são feitas do nada, né? Tem toda essa... E sobre um financiamento público também em relação às redações das grandes mídias, né? De publicidade do governo. Olha só, o Cláudio de Recife pergunta: quem são as pessoas ou grupos que interferem nas redações, hein, pessoal? Isso é até uma história complicada, né? A gente tem muito dificuldade de falar sobre isso, a gente jornalista, mas em qualquer redação, acho que Sérgio e Fabiana, vai haver interferência. Eu lembro no meu primeiro estágio na Folha de Pernambuco, em 1999, quando eu tive a primeira matéria que disseram assim, essa matéria não pode entrar. No caso era o maior anunciante da Folha, a CELP, que estava citada na matéria. E eu passei uns 3 dias pensando, poxa, eu fui pro interior, trabalhava no caderno interior, como é que eu vou fazer para isso entrar? Vários comerciantes que tinham falido por conta de um empreiteiro. E uma semana depois eu cheguei a uma conclusão, assim, eu perguntei ao editor-geral, se eu tirar o nome da CELP, essa matéria pode entrar? Pode. Acabou que a matéria entrou, mas nem sempre isso é o resultado final de uma situação como essa, né? Quem são? Os governos, os poderes públicos, os grandes anunciantes, o próprio empresariado. No caso da Copa, que eu acompanhei no meu mestrado, o interesse das próprias redes de televisão era claro, porque eles tinham investido bilhões para a cobertura da Copa. Então, mas aí Fabiana e Sérgio podem comentar. Uma coisa que eu observo, assim, para responder de uma maneira objetiva, eu acho que, né, poder institucional, né, governos, você tem aí colado com o governo também, empresariado, e essa separação nem sempre é muito clara, na verdade, né?
Acho que a Odebrecht está aí para mostrar que as relações entre, né, o plano governamental e o são muito privado próximas. são muito próximas, são quase, né? Quase simbióticas. Mas uma questão que eu acho interessante, que eu lembrei quando o Eduardo falou agora, é que além dessa pressão externa, há também uma coisa que eu percebo, uma autocensura do próprio jornalista. Muitas vezes. Então, assim... muitas vezes não precisa uma ordem de fora, não precisa alguém chegar e dizer não coloca tudo isso. O próprio jornalista, ele já internaliza o mando que não existe, ele se apropria disso e não coloca certo tipo de coisa, não fala, não cita, não se pauta, né? Isso é muito comum, é uma autocensura, né? Então, assim, acho que isso tem a ver com uma falta de reflexividade da própria profissão, assim, do próprio fazer da profissão, né? A gente tem o silenciamento e suas várias formas de silenciamento, né? Mas a gente na redação muitas vezes não percebe que está sendo silenciado, que aquilo é censura. Isso é uma coisa que realmente, quando eu parei para analisar no mestrado, a cobertura que eu tinha, inclusive, participado da Copa, ficou muito clara, Fabiana, assim. Então, quero aproveitar essa sua deixa para dizer o seguinte, que a ONG Repórteres Sem Fronteiras também alerta que o direito à liberdade de imprensa nunca esteve tão ameaçado em 2017. Não só em países que vivem sob regimes autoritários, mas também em países democráticos. O cenário preocupante é registrado no ranking mundial de liberdade de imprensa 2017, organizado pela instituição. De acordo com esse ranking, minha gente, uma das preocupações diz respeito às ameaças sofridas por jornalistas pelo governo norte-americano do presidente Donald Trump. E os casos de assassinatos de jornalistas em toda a América Latina, que tem se agravado nos últimos 5 anos. O professor Laurindo Lalo Leal, da Universidade de São Paulo, da USP, em entrevista para o Fora da Curva, analisou a cobertura da imprensa, desta vez em relação à Operação Lava Jato. Vamos conferir? Bom, a Operação Lava Jato, ela tem uma outra particularidade. Além, é claro, do mesmo apoio que é dado às reformas trabalhistas e à Previdência, há, no caso da Lava Jato, um outro detalhe importante, que é o vazamento seletivo de informações, né? Há um conluio entre os procuradores, entre os promotores que estão à frente da Lava Jato, o próprio juiz Moro, com a mídia. É uma combinação de trabalho entre a mídia e os promotores e o juiz para divulgar aquilo que interessa aos promotores. Há uma divulgação seletiva sempre contra o governo anterior, sempre contra os parlamentares e os membros dos governos vinculados ao PT, com muito mais destaque, com muito mais amplitude do que as demais divulgações. Então, há uma vinculação muito grande e isso faz parte, não é algo casual, isso faz parte da própria estratégia da Lava Jato. Desde o seu início, o próprio juiz Moro deu declarações, alguns promotores também deram declarações, dizendo que eles se baseiam, e fazem isso erradamente, dizendo que se baseiam na Operação Mãos Limpas da Itália, que teve uma grande divulgação na mídia italiana na época. E eles já pediram, inclusive eles fazem apelos à mídia para que ela divulgue dessa forma seletiva as medidas tomadas pela Lava Jato. Essas discussões você acompanha aqui na sua rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom, estamos de volta e eu gostaria que vocês fizessem um comentário a respeito do que o professor Lalo coloca aqui pra gente. Concordo bastante com ele. Acho que a gente tem realmente que estar acompanhando cada vez mais como estão sendo feitas essas grandes coberturas políticas. Até acho que a fala dele se relaciona muito com o que a gente viveu sexta-feira aqui em Pernambuco. Mudou o comportamento da nossa polícia de outros momentos para agora. A manifestação de sexta-feira foi calma e significa alguma coisa. A gente ainda vai ver o
O que é que isso significa? Por que o governo do estado mudou a orientação em relação a outros governos, como o do Rio de Janeiro, onde houve ainda bastante violência? Porque nas manifestações de outros momentos, de junho de 2013, do período antes da Copa 2014 até depois da Copa, sempre houve uma presença muito pesada da polícia e mudou. E isso também é uma forma de censurar usada pelo poder público, sabe? A violência institucional também é uma forma de censurar não só os jornalistas, como a própria sociedade, né? Fabiana? Essa questão da Lava Jato, eu acho que ela expõe, né, como o professor Lalo citou, né? Essa parceria entre judiciário e entre imprensa, né, que é enorme, e me fez lembrar né, falando também um pouco dados da Abrage, mas que no ano passado, acho que uma matéria do Gazeta do Povo do Paraná fez uma série de reportagens trazendo uma denúncia que vários juízes e magistrados e o pessoal do Ministério Público também ganhava um teto maior do que o do STF. 36 processos foram abertos contra 5 jornalistas, todos em juizados especiais, fazendo com que os jornalistas percorressem assim 6 mil quilômetros em 2 meses para conseguir dar conta das intimações. Então, assim, você percebe que existe eu acho que é um novo momento que se instaurou, assim, né? É muito sério o que está acontecendo em relação a esse silenciamento, assim, porque ele não parte só de um plano do governo, né? Você tem aí o judiciário completamente envolvido e assim, retaliando, né, os jornalistas a partir do momento em que questões pertinentes ao judiciário são expostas, né? E os veículos de mídia pagam preço, exatamente, né? Teve essa semana passada uma notícia importantíssima que o STF, acredito que foi o STF ou foi o Supremo, liberou para que membros da elite do funcionalismo público recebam além do limite dos 33 mil por terem 2 empregos. No caso, um juiz que seja também professor pode receber além do limite máximo. E essa notícia pouco circulou, não sei se vocês viram, mas eu vi por acaso no Facebook, porque não realmente chegou para mim por sorte, assim. Olha, a gente também ouviu, né, a produção do programa ouviu a professora Aline Lucena, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre esse tema da violência. Vamos conferir? A censura do Estado, ela é mais fácil de ser identificada, né? Principalmente quando, de alguma forma, ela ocorre contra os grandes veículos. Mas a censura atual, ela está ocorrendo não contra os grandes veículos de comunicação, que estão ao lado do governo golpista, mas contra os blogueiros, contra os grupos de jornalistas independentes e comunicadores populares que, de alguma forma, lutam contra a atual situação do país, né? Esse estado de exceção que estamos vivendo em várias frentes da nossa sociedade. Então nós ouvimos agora, né, esse depoimento da Aline Lucena, que não são somente os jornalistas, as jornalistas que sofrem essa perseguição, mas também comunicadores e comunicadoras populares, blogueiros, enfim. Nesse caso, a quem esse pessoal pode recorrer em busca dos seus direitos, hein, minha gente? Que são os mais expostos, né? Principalmente quem vive em regiões menos visíveis do Brasil, né? Então, interiores, né? Que tem seus blogs, tem seus meios de comunicação não conhecidos lá fora, ficam mais expostos. A preocupação hoje da Abrage é justamente isso, é como dar conta dessas ameaças, dessas perseguições que vários jornalistas estão sofrendo no Brasil todo. Isso tem aumentado bastante, né? Na última reunião de toda a diretoria, isso foi uma grande questão colocada, se a gente não deveria, inclusive, começar a fazer uma espécie de acompanhamento aos jornalistas que estão mais desprotegidos hoje. A questão é que é super caro também fazer isso, né? Você não tem um começo, meio e fim dessas ações, porque, enfim, é quase um contínuo, né? E ao mesmo tempo você tem essa desproteção judicial em relação às pessoas, porque você tem esse casamento mais forte do que nunca entre governo e judiciário. E o Sinjop faz o que nesse sentido? Tem como ajudar? Primeiro, eu, como integrante da Comissão de Ética, eu queria colocar aqui o e-mail da gente, somosética@sinjop.gmail.com. A gente não tem recebido, enquanto Comissão de Ética, muitas denúncias nesse sentido, mas estamos
abertos para tentar dialogar com o Ministério Público, com os órgãos que realmente precisam proteger esses jornalistas. Mas, assim, eu cheguei à comissão de ética meio que num caso desse. Eu tinha um blog, mediacapoeira.wordpress.com, e durante a cobertura da Copa recebi ameaça, me senti super desprotegido, porque não estava num veículo grande, e a quem recorrer, e acabei chegando próximo ao Sinjop, a outros órgãos, ao próprio Fórum Pernambucano de Comunicação, o FOPECOM, e a partir daí fui criando uma relação, mas acaba que até hoje eu não judicializei as questões que eu tinha de ameaças realmente sofridas e que estão documentadas e tudo mais, porque é difícil ainda, como Fabiana disse, ter essa resposta. No programa de hoje, nós queremos saber, querem calar a nossa voz? Nossa produção entrevistou também a Yara Moura, do coletivo Intervozes de Comunicação Social. O coletivo tem atuação nacional no debate de temas ligados à democracia e cidadania em 15 estados brasileiros, incluindo o nosso, Pernambuco. Vamos conferir? Com relação à censura, a gente entende que nesse cenário de perda de direitos, né, de fragilidade da nossa democracia mesmo, onde ela foi tomada aí de assalto por esse governo ilegítimo, a tendência é que a imprensa, que tem um papel fundamental na fiscalização, na transparência, no controle mesmo do Estado, né, das políticas públicas, a tendência é que a imprensa seja cada vez mais perseguida e silenciada, né? A gente teve vários casos emblemáticos só no começo do ano para cá, né? Eu falo do Rio de Janeiro, por exemplo, o caso do jornalista Caio Barbosa, que foi demitido a pedido do prefeito Crivella, então, porque fez uma matéria sobre as condições dos postos de saúde na cidade, né? Então a gente está se deparando com situações que parecem impensáveis para um regime democrático. Parece que a gente realmente está vivendo uma situação muito complicada de não respeito ao trabalho da imprensa, né? E aí não se detém somente a imprensa, né? A gente tem tido repetidos casos, a TV Cultura teve um caso emblemático, acho que foi antes de ontem, enfim, nesses dias, também de censura por um conteúdo lá de uma música, né? Que foi a TV Cultura de São Paulo. Então a gente tem tido casos que estão se repetindo e que infelizmente colocam o Brasil num ranking mundial aí de não respeito à liberdade de imprensa e liberdade de expressão, né? Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos o Brasil foi o segundo país com o maior número de comunicadores assassinados na América Latina, né? Ficando atrás apenas do México, que a gente entende, tem uma imagem de que o México é um estado parece ser mais violento que o nosso. Muito bem, a gente está de volta. Fabiana, eu gostaria que você fizesse um breve comentário. A gente está chegando já praticamente ao nosso final, né, do programa. É difícil fazer um breve comentário na questão tão complexa quanto essa, né? Eu fico pensando só, se a gente tem um momento de crise dos jornais, se a gente tem quase um desmantelamento de um modelo, né? E ao mesmo tempo a gente ter esses jornais fingindo que não está acontecendo algo lá fora, porque as pessoas sabem que está acontecendo, né? As pessoas sabem que tem uma cobertura muitas vezes pobre e que tem todo um silenciamento mesmo das redações. Então não sei qual vai ser o meio para dar conta disso no final das contas, né? Porque você tem essa realidade de fato e ao mesmo tempo você tem uma quebra de contrato enorme aí. As pessoas sabem, né, que você vê isso na rede social, os comentários que se fazem, várias matérias que se postam dos grandes veículos, desmontam as matérias por completo. Assim, as pessoas não confiam mais, né? Muitas vezes. Então, assim, como é que vai se dar conta? E o que a gente pode fazer também para ocupar esse espaço que está vago, né? Eu queria, assim, fazer um chamado, principalmente. Na próxima sexta, na Universidade Católica de Pernambuco, vai começar o encontro estadual, que é preparatório para o encontro nacional do Fórum Nacional pelo Direito à Comunicação, o FNDC. Então, quem é da comunicação, que esteja atento a essas datas para a gente continuar esse debate por lá. Quem não é e sofre uma violação de direito, eu acho que tem um site lançado recentemente, que é o mediasemviolações.com.br, para que você faça
uma denúncia, se você é uma mulher que se sentiu agredida por uma matéria que expôs alguma parte, ou se você é um deficiente físico que não concordou com a forma como a imprensa faz seu trabalho, esse site eu acho que é uma iniciativa bem interessante do FNDC. E assim, tem outra iniciativa que é a campanha Calar Jamais, cujo site é o paraexpressarliberdade.org.br, assim como a gente da Comissão de Ética mantém no Facebook a fanpage Palavras Tem Poder. São alguns caminhos para ver se o pessoal continua esse debate, que realmente a gente não vai ter tempo de se alongar o quanto nós gostaríamos. Bom, a gente agradece imensamente a contribuição e a participação de vocês. Pelo convite. O programa de hoje está chegando ao fim. Nós gostaríamos que agradecer a você que está ouvindo a gente na nossa programação. Lembrando que a produção foi de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iveson, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marco Antônio, e nas redes sociais, Ana Lídia Rocha e Brinda Andrade e Mariana Reis. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, em parceria com o Núcleo de Rádio e TV Universitária, Departamento de Sociologia, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo. A equipe de hoje vai estar de volta na terça-feira, mas amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema Por que tanto autoritarismo? Perdeu o programa de hoje? Acesse a rede facebook.com/programa Fora da Curva ou pela página da Marco Zero Conteúdo. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h02. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM.